A paz, amados, tudo bem? Bem-vindo a mais um Maná Diário. O som tá tudo bem, eu sei que tá todo mundo me ouvindo certinho, já conferi o som. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, compartilhem esse link aqui, esse link do Maná. Compartilhe grupo de Facebook, grupo de Instagram, grupo de WhatsApp, compartilha para amigo, colega, familiar, conhecido, desconhecido também. Compartilhe para alguém sim. Poste no status do Instagram, do WhatsApp, compartilhe essa mensagem de hoje, não só de hoje, mas as mensagens do dia a dia que tem aqui no Maná. Peço que você compartilhe. Aqui quem está falando nunca é o Lucas, a pastora Joelma, é o Espírito Santo sempre. Sempre a gente é só um instrumento usado por Deus, então nunca é aquela pessoa em si, mas o Espírito Santo por trás. Amém? Então eu peço que vocês compartilhem o Maná. Sempre, todos os dias, compartilhe isso daqui. Eu vou fazer uma oração rapidamente antes da gente começar. E eu vou ler um pouquinho hoje, então já vou ir começando. Peço que vocês fechem seus olhos. Deus, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado pelo Maná de hoje. Eu creio que o Senhor vai me usar, Espírito Santo. E eu creio que todo mundo que está me ouvindo nesse momento vai ter entendimento, Pai, com prática. O Senhor vai ajudar cada pessoa que está me ouvindo a praticar todo o conhecimento aqui passado através do Senhor, Pai. O Senhor vai me usar, eu creio nisso. Todo mundo vai aprender a Tua palavra, aprender do Senhor. Muito obrigado, Pai. Abençoa a vida de cada um que está me ouvindo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém, gente. Amém, amados. Vamos começar. Eu vou ler alguns versículos aqui. Vocês não precisam abrir. Eu vou ler mais de um livro da Bíblia. Eu vou andar por ela um pouquinho. Então não precisam abrir. Não precisam abrir. Primeiro, eu vou ler primeiro de tudo Gênesis 20, versículo 1 ao 7. Diz assim: Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre os Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: Você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse: ela é minha irmã? E ela também não disse: ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: Sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Vamos lá, eu vou falar meio por cima aqui, mas eu tenho outras coisas para ler. Abraão aqui, ele pecou, tá? Ele mentiu. Ela era meio irmã dele sim, mas o jeito que ele falou foi tipo, não, ela é 100% minha irmã, não temos nada envolvido, mas ela era esposa dele sim. Então ele mentiu, ele pecou. Grava isso aí. Vamos lá, eu vou ler Êxodo 2, capítulo 2, versículo 11 ao 15. Diz assim: Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: Por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: Com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Vamos lá. Moisés errou também. Sim, ele pecou também. E ele olhou tudo assim certinho para ver se ninguém estava olhando e cometeu o pecado. Grava isso aí também. Agora eu vou ler Lucas, capítulo 22, versículo 54 a 62. Diz assim: Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada
o viu sentado ali, à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Vamos lá. Pedro negou Jesus. Não uma vez, não 2 vezes, mas 3 vezes. Grava isso também. Ele errou. Sim, ele errou. Vamos lá. Agora eu vou ler o último capítulo. 2 Samuel 11. 2 Samuel capítulo 11. Eu vou ler ele, fica do 1 ao 27. Então fiquem atentos, tá? Não durmam, escutem aqui, o Espírito Santo está falando com vocês, ao Espírito de vocês. Não durmam, fica aqui, acordadinho, pá. Não é, Lucas está lendo muito, não. O Espírito Santo quer isso, então escute. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: É Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: Envia-me Urias, o Hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados, e como estava indo a guerra. Ele disse: Vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para sua casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: Depois da viagem que você fez, por que não foi para sua casa? Urias respondeu: A arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Fidelidade do cara, hein? Vamos lá. Não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: Fique aqui mais um dia, amanhã eu mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para sua casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: Ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais de guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o Hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro: Ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: Por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabia que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que você se aproximou tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe: E morreu também o teu servo, Urias, o Hitita. Que era o plano de Davi, né? O mensageiro partiu e ao chegar contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: Eles nos sobrepujaram e saíram contra nós, em campo aberto. Mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles. E morreu também o teu servo, Urias, o Hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe:
Não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Desagradou o Senhor. Então ele cometeu aqui, matou, né? E ele também cometeu adultério, né? Ele pegou a mulher de um cara casado e ainda matou o cara. Caraca, pesado. Mas, Lucas, vocês provavelmente estão se perguntando por que você leu aqui os pecados dos servos escolhidos de Deus? Por que você falou dos erros deles, dos pecados deles? Para mostrar para você que está me ouvindo nesse momento que na Bíblia não existe nenhum herói, ok? Grava isso, segura isso aí um pouquinho. Eu vou voltar a falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas na Bíblia não existe nenhum herói, nenhum. Então a gente tem que entender que assim como eles erraram, a gente também erra. Mas isso não é uma carta branca para a gente pecar. Não é uma carta branca para a gente errar. Porque o pecado ele nos afasta de Deus. Ele nos separa de Deus. O pecado ele esfria o nosso espírito. O pecado ele atrasa o propósito de Deus na sua vida. Então você não pode deixar se dominar pelo pecado, sabe? Eu sou falho, eu erro, deixa que o pecado te domine, deixa que você se entrega ao pecado. Não se entregue ao pecado, não se entregue ao pecado. É tão forte isso, de o pecado ele te afasta de Deus. Eu vou usar um exemplo de Salomão. Salomão ele conversou com Deus em visão e depois ele se desviou. Olha que interessante, depois ele adorou outros deuses. Graças a Deus, que bom, depois ele voltou para Cristo, né? Mas ele chegou a desviar, chegou a adorar outros deuses. Então, cara, a pessoa ela conversou com Deus em visão e ainda assim parou de crer. Como que foi? Adorou outros deuses? O que aconteceu? A gente tem que entender que a raiz do mal habita em mim, em você, em todos nós. A raiz do mal habita na gente. Só que olha que interessante, a gente tem o Espírito Santo. Olha que maravilha, a gente tem o Espírito Santo. Pra gente permanecer no topo, o topo é os pés de Jesus, tá, gente? O topo não é, nossa, eu estou no topo. O topo é os pés de Jesus, aos pés de Jesus. Pra gente permanecer no topo, a gente tem que orar, a gente tem que ler, a gente tem que buscar, a gente tem que jejuar. Ninguém permanece no topo sem fazer nada. Não, você tem que buscar a Deus. Por quê? Se você tem raiz do mal em você, pensa o seguinte, e você vai deixando de orar, deixando de ler, deixando de buscar, o pecado ele te afasta tanto de Deus, ele te separa tanto de Deus, ele esfria tanto você, que ele atrapalha até sua crença. Você para de crer em Deus, isso é muito real. Atrapalha sua crença, isso não é da noite pro dia, tá, gente? Não orei hoje, amanhã não acredito mais que Deus existe. Isso leva tempo, mas sim o seu espírito esfria. O pecado ele te afasta de Deus. Então isso é muito sério. Se você deixa ser dominado, se você se entrega ao pecado, todos os dias você vai se afastando de Deus, vai se afastando de Deus, vai se afastando de Deus. Uma hora muda o pensamentinho ali, depois muda o outro pensamento ali, e vai mudando. Se passam anos, você se afastou de Deus. Você não crê mais em Deus, você não tem mais aquele, sabe? Você não tem mais isso. Então você tem que tomar cuidado. A gente tem que orar, tem que ler, tem que se manter em Cristo. Voltando aqui, falando, né? Por que eu citei os pecados desse povo que eu li agora, escolhido por Deus? Eles eram humanos, igual a nós. Eles eram falhos, igual a nós. Mas tanto eles quanto nós temos uma ajuda, que é Deus. Sem Deus não tem como. O Espírito Santo habita em mim, habita em você. Ele nos ajuda. Ele nos ajuda. Então, por mais que a raiz do mal habite em mim, habite em você, está em nós, o Espírito Santo nos ajuda a batalhar contra, a lutar contra, a não se entregar ao pecado, a não se entregar, não deixar que ele domine você. Existe essa batalha espiritual, essa luta diária.
Assim como o Espírito Santo pode e nos ajuda, Deus ajudou, todo esse povo que eu li aqui, Deus ajudou eles, cada um deles. Você tem que entender que é o seguinte, tem gente que pensa, Pedro, Moisés, Abraão, Davi eram top, outro patamar, como se eles tivessem sido deuses. Mas eles não eram deuses, eles eram homens, como eu e você, pessoas, seres humanos. Mas o que difere então eles da gente? Duas coisas básicas. Primeiro, que eles eram 100% devotos a Deus. Eles realmente entregaram a vida deles para Deus. Coisas que a gente, eu, você, todos nós devemos fazer. Ser 100% devoto a Deus. 100% entregue a Deus. Orar desse jeito, Deus, me use 100%, da maneira que o Senhor quiser, me use 100%, da maneira que o Senhor quiser. Isso é a diferença deles pra gente. E a segunda coisa é que eles erraram, assim como nós erramos, só que eles não permaneceram no erro deles. Eles não se entregaram ao pecado. Então nós também não devemos nos entregar ao pecado. Assim como também nós devemos dar nossa vida a Deus. Cristo, me use da maneira que o Senhor quiser. E não se entregar ao pecado. Essa era a diferença deles para as pessoas de hoje em dia, para os cristãos de hoje em dia. Muitos cristãos se entregam ao pecado, muitos cristãos não são devotos 100% a Deus, só que a gente tem que ser. A gente tem que buscar isso, ser 100%, se entregar a Cristo. E nunca se entregar ao pecado. Sempre, sempre. Então, eu vou fazer uma oração por vocês. Antes de eu fazer uma oração por vocês, eles eram humanos, não eram heróis. Eles erravam igual nós, mas não se entregavam ao pecado. Deus o ajudava. Deus ajudava eles, assim como Deus nos ajuda. Então não queira ser entregue pelo pecado, não se entregue ao pecado. Queira Deus. Queira e seja entregue a Deus. Faça essa oração comigo, de abrir seu coração e pedir realmente que Deus te use da maneira que Ele quiser. Ok? O pecado ele te afasta até do propósito de Deus, então você tem que cumprir o propósito de Deus. Peça isso para Deus hoje. Fala que você está 100% disposto a isso. Peço que você feche seus olhos, porque eu vou fazer uma oração para você. Amém? Deus, muito obrigado pelo entendimento que o Senhor nos deu hoje. Na Bíblia não existe nenhum herói. Essas pessoas que eu citei aqui não eram meta-humanos, super-humanos, deuses. Eles eram humanos, assim como eu, assim como todo mundo que está me ouvindo aqui hoje. Eram humanos, sujeito a erros e a falhas, assim como nós. E eu falei, Pai, o Senhor falou, Pai, a diferença, que é o que nós devemos buscar, a diferença deles pra gente, o que nós devemos buscar é o seguinte, Pai, ser 100% entregue ao Senhor, 100% devoto ao Senhor, 100%, que nós venhamos querer que o Senhor nos use 100% da maneira que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor desejar. Esse, Pai, é o desejo, o anseio do meu coração e do coração de todo mundo que está aqui me ouvindo agora. Eu creio que esse é o desejo e o anseio de todo mundo que está me ouvindo e fazendo essa oração comigo agora, nesse momento. Eu creio, Pai, que todos nós queremos que o Senhor nos use da maneira que o Senhor quiser, 100%. E eu creio também, Pai, que ninguém é entregue ao pecado. Ninguém, Pai. Todos nós, você que está me ouvindo aqui, eu creio que você não está entregue ao pecado. Eu creio no nome do Senhor Santo Jesus Cristo que você não está entregue ao pecado. Eu oro por cada pessoa que está me ouvindo, Pai. Eu oro por cada pessoa que está me ouvindo nesse momento, Pai. Que elas sejam libertas de todo tipo de pecado, libertas de todo tipo de falha, libertas de todo tipo de iniquidade, sejam libertas agora, no nome de Jesus. Eu creio e eu oro para que todo mundo que está me ouvindo nesse momento entregue a sua vida a Ti, Pai. Entregue a sua vida a Deus. Você nesse momento entregue a sua vida a Deus 100%. Peça para Ele nesse momento que Ele te use da maneira que Ele quiser. Se entregue 100% a Deus agora, nesse momento. Em nome de Jesus eu oro por você que está me ouvindo nesse momento. Eu oro pela nação, Pai.
pela nação, eu oro pelo Brasil. Em nome de Jesus, converta as pessoas do Brasil, Pai. Me use as pessoas que estão vindo, use a igreja para ser um diferencial, para converter pessoas, para buscar e salvar almas através do Senhor, Pai. Eu oro pela nação, eu oro você que está me ouvindo agora, se você está passando por algum tipo de problema, eu creio, problema financeiro, eu senti agora nesse momento que o Espírito Santo falou, você que está passando por um problema financeiro, creia que você já saiu disso, creia que você já saiu disso, creia que você já saiu disso. Creia, assim como a Bíblia diz que já aconteceu, não que vai acontecer, mas que já aconteceu, você já saiu desse problema. Cristo é o seu provedor, Deus é o seu ajudador, salvador. Você que está passando por qualquer outro tipo de problema, seja problema emocional, seja algum tipo de doença, eu declaro cura sobre a sua vida nesse momento. Eu declaro cura sobre a sua vida nesse momento, agora. Eu declaro no nome de Jesus Cristo. Muito obrigado pela palavra de hoje, Deus. Muito obrigado pela mensagem de hoje. Muito obrigado pelo aprendizado. Nós te louvamos, nós somos gratos, nós te honramos em nome de Jesus. Seja exaltado, Deus. Amém, Deus. Amém. Amém. Você que ouviu a mensagem aqui, compartilhe. Mais uma vez eu vou falar isso. Compartilhe essa mensagem com alguém. Amigo, familiar, conhecido, desconhecido. Compartilhe essa mensagem com alguém. É muito importante pessoas ouvirem de Deus, ouvirem da palavra de Deus. Amém? Peço que vocês fiquem com Deus. Qualquer relato de milagre pode comentar. Acredito eu que tem um link aqui embaixo, um número de telefone. Pode mandar mensagem, pode mandar áudio falando o que Deus operou na sua vida. Amém? Fiquem com Deus.